Quando eu terminei o propósito, 6 horas da tarde, que eu fui procurar alguma coisa para comer, nem sal tinha no meu armário, cara. Olhei para aquilo, me deu uma tristeza tão grande. Falei, mãe, tem comida não? Ela, não, o que tinha aí os meninos comeu. Aí eu fiquei assim, deitei, esperei dar 3 horas. Quando deu 3 horas, que eu fui orar, eu dobrei o joelho e falei, Deus, hoje eu não dou conta de orar. Se eu for orar, eu vou reclamar contigo, porque a minha casa está sem comida. Eu não quero murmurar contra ti. Eu vou me deitar, eu estou fraco. Mas se o Senhor quiser me dar uma experiência, aí eu deitei, Fábio. A glória. Aí eu fui pro culto no outro dia, eu estava andando, cara. Eu ouvi um barulho. Quando eu olhei para minhas pernas assim, eu via fogo, cara. Eu estava numa unção tão tremenda que nesses dias eu peguei um ônibus, as pessoas endemoniavam, eu via as pessoas fazendo assim, e eu fingia que nem estava vendo, eu falava, Deus, não deixa essas pessoas manifestar, não. Foi uma época que eu busquei muito a Deus mesmo. Eu cheguei no culto, aí o pastor leu aquele salmo, quem poderá subir ao Monte Santo de Sião? Quem verá o Senhor? Alguma coisa assim, porque me fugiu da memória. Aqueles que são limpos de mão e puros de coração. Ah, eu fiquei, meu Deus, eu vi Cristo, eu vi Cristo. Então hoje, cara, não tem nada, não tem nada. Eu costumo dizer que, por que eu tenho um estilo de pregar que eu sou até criticado? Já me chamaram de João Batista de Brasília, de louco, de fanático, porque eu prego uma mensagem centrada. E ainda que eu errasse ou cometesse qualquer coisa concernente ao que eu prego, eu não mudaria a mensagem. Porque a mensagem não pode mudar por causa do meu erro. Eu que tenho que me arrepender e voltar para o centro da vontade de Deus. Então hoje não tem nada, Fábio, porque eu não conheço Jesus. De ouvir falar. De ouvir falar. Eu vi o meu Salvador. Essas experiências aí eram comuns. Eram comuns. Eram comuns, assim, de jovens, de velhos, de pessoas que tinham acabado de se converter, pessoas que já tinham tempos de conversão, contar pra gente. Essas experiências nos fortaleciam em Deus e nos fazia buscar a Deus para ter experiência semelhante, conforme você contou. Porque você via as pessoas tendo experiência, eu queria ter também. Por que nessa geração está tão escasso ouvir essas experiências? O que aconteceu com a gente? Primeiro, que esses reformados estão tentando de tudo para acabar com a espiritualidade. A banalização, os escândalos também estão contribuindo para acabar com a espiritualidade. Então hoje está difícil de crer, cara. Essa é a verdade, é difícil de crer hoje. Porque você não sabe quem é sério, quem não é. Você não sabe quem leva as coisas a sério, quem não é. Aí chega uma turma de... Eita, agora, pô, mas podcast sem polêmica não é podcast, né? Chegou uma turma de pregador coach, que eles começaram a pregar a autoexaltação humana. Tem louvor, cara, que não dá para ouvir. Porque se você concentrar, você vai gritar, louvado seja eu. De tanto que amassagia o teu ego, que é feito para um homem, que te eleva. E o evangelho que a gente aprendeu, cara, fazia a gente se humilhar. A gente ia pro pó, eu não sou nada, eu não presto, eu não acredito numa manifestação de Deus que você sai dali e vai pecar e vai viver sua vida de qualquer jeito. Eu tô cheio de Deus, pulei, rodei, mas nada mudou. Cara, toda vez que eu sinto forte a presença de Deus, quanto mais forte a presença de Deus se manifesta, mais impuro eu me sinto. Parece que a luz me mostra toda a podridão que há em mim. Quanto mais forte, né? A glória a gente justamente isso, a gente começa a querer mudar de vida, a gente começa a querer orar mais, a gente começa a querer buscar mais. Agora, isso aqui eu falo por mim, cara, um dos maiores problemas do esfriamento é a gente parar de orar. Eu acredito que essa correria diária nos afastou um pouquinho da oração. Um pouquinho não, né? Nos afastou bastante da oração. Acredito que o entretenimento Passamos horas no Instagram hoje. O entretenimento nos afastou da oração. Nós mesmos, na verdade. É que a gente fica tentando arrumar desculpa, né? Mas eu me coloco nessa condição. Eu me afastei da oração. Se a gente voltar a orar igual a gente orava naquela época, a gente vai viver experiências semelhantes a essas e maiores.
Só que hoje eu tenho visto, minha esposa, ela me perguntou um negócio, e aí, amor, você que anda mais do que eu, minha esposa também é pregadora, como é que tá aí? Eu falei, amor, ainda existe crente na terra. Os remanescentes existem, né? São poucos, mas existe umas fagulhas aqui, outras ali. Mas onde eu tenho ido, eu encontrei uns irmãos lá na Amazônia, uma família de irmãos, uns negão assim, que você olha para eles assim, parece ser tudo doido. Cara, aqueles negão viu o céu pelo lado de dentro. Eles estão lá num lugar que pregador não vai hoje, né? Porque hoje, se não tiver 80 quilômetros do aeroporto, os pregadores famosão aí não vão. Tá desse jeito. E a gente pode entrar em contato com a assessoria de um aqui agora, de 10 aqui agora, que a gente vai ver as mesmas exigências, né? Exige até tipo de carro que é para buscar no aeroporto, exige... É um assunto polêmico, mas é uma verdade, infelizmente. Então, eles não vão. Tem pregador aí que não anda 2, 3 horas de ônibus, de carro, mas nunca. E Jesus tem me levado nesses lugares. E lá, quando eu terminei o propósito, 6 horas da tarde, que eu fui procurar alguma coisa para comer, nem sal tinha no meu armário, cara. Olhei para aquilo, me deu uma tristeza tão grande. Falei, mãe, tem comida não? Ela, não, o que tinha aí os meninos comeu. Aí eu fiquei assim, deitei, esperei dar 3 horas. Quando deu 3 horas, que eu fui orar, eu dobrei o joelho e falei, Deus, hoje eu não dou conta de orar. Se eu for orar, eu vou reclamar contigo, porque a minha casa está sem comida. Eu não quero murmurar contra ti. Eu vou me deitar, eu estou fraco, mas se o Senhor quiser me dar uma experiência... Aí eu deitei, Fábio. Na hora que eu deitei, cara, imediatamente, eu fechei o olho assim, só que eu estava acordado. Aquele mesmo ser de branco desceu. Na hora que ele desceu, ele pegou no meu ombro aqui e começou a puxar. No que ele começou a puxar, foi até desconfortável, porque eu fiquei assim, ó. E eu cheguei a... Confesso que eu cheguei a sentir até uma dor, assim, porque foi desconfortável. Quando ele viu que eu estava resistindo, puxou de uma vez. No que me puxou de uma vez, eu fiquei em pé e eu vi meu corpo deitado na cama. Meu Deus. Aí eu olhei assim, aí aquele ser que estava do meu lado pegou no meu ombro e disse, vem comigo. Aí só fez assim e subimos. A gente começou a subir numa velocidade terrível e passou aqui as nuvens, as estrelas, né? Aí chegou num lugar que era tão claro, mas tão claro, que quando eu olhei assim, e olha que eu estava em espírito, eu fiz assim, ó, porque eu não conseguia ver, era tipo aqueles flash de câmera fotográfica, só que 1000 vezes mais forte. Aí ele foi me levando para um quarto, mais ou menos do tamanho dessa sala aqui. Esse quarto, as paredes dele era tudo cinza, não tem aquelas telhas Eternite? Sim. Era como se fosse aquelas telhas nova, molhada, aquele cinza chumbo escuro. O quarto todinho tinha um altar no canto de lá. Aí eu cheguei nesse quarto assim, fiquei olhando o quarto, aí eu percebi que alguém começou a se movimentar, porque eu via tipo como pegadas, e essas pegadas subiam assim, cada passo que dava subia em forma do pé uma chaminha de fogo e apagava com a fumacinha. Aí foi caminhando para de trás do altar, invisível. Aí quando chegou de trás do altar, aquele clarão clareou de novo. Aí eu fiz assim de novo. Quando eu olhei, cara, eu vi um homem de branco. Isso aqui vai chocar pessoas agora. Quando eu olhei aquele homem de branco, eu tentava olhar o rosto assim, e não conseguia. Era como a luz do sol, e era como se não existisse ao mesmo tempo. Aí eu tive um discernimento que era Jesus. Na hora que eu tive o discernimento que era Jesus, eu olhei para as mãos. Aí as mãos... Eita, a turma aí racista vai sofrer agora. Quando eu olhei para a mão, eu vi a mão... Não sei porque Jesus se apresentou para mim desse jeito, da cor da minha. Moreno. Eu olhei aqui, ó, bem aqui. Tinha um furo e marca de sangue de um lado, furo e marca de sangue do outro. Aí eu perguntei, é tu, Jesus? Ele disse, eu sou. Cara, na hora que ele disse eu sou, eu fiquei assim tão emocionado que eu comecei a perguntar, Jesus, por que isso? Jesus, por que daquilo? Jesus, por que isso? Jesus, por que daquilo? Aí eu falei, Jesus, eu posso orar pelos paralíticos, cegos, surdo, mudo? Aí ele falou, ainda não. Estende as mãos. Aí ele veio caminhando e botou um quadradinho da mesma cor, cinza, na minha mão. E eu peguei assim. Aí eu falei, Jesus, por quê? Foi a última pergunta que eu fiz. Eu falei, Jesus, por que as almas não se convertem nos dias de hoje como antigamente?
Ele disse, naquele grande dia, muitos vão me dizer, Senhor, Senhor, e eu vos direi, apartai-vos de mim para o fogo eterno, que eu não vos conheço. Eu não tive coragem de perguntar mais nada. Aí eu pensei, Jesus, eu posso conhecer o céu? Aí ele disse, aproveita o anjo. Aí aquele anjo me pegou pelo ombro e saiu. Eu vi um jardim com flores que não existe aqui na terra. Não tinha fim. Coisa mais linda. A gente saiu sobrevoando. Aí eu tinha uma ideia, que eu tinha lido aquele livro da Rebecca Brown, A Divina Revelação do Inferno. Eu tinha uma ideia que se um dia eu visse o inferno, nunca mais eu desviava. Aí eu falei para aquele anjo, me leva no inferno, eu quero conhecer o inferno. Aí aquele anjo desceu comigo, entrou no centro da terra e desceu até um local que tinha uns portões. De fato, isso aqui que a Rebecca Brown narra naquele livro, a Mary Baxter, na verdade, né? Dos portões faz sentido. Eu vi aqueles portões e tinha umas correntes, uns ferrolhosão assim, aí o anjo tentava abrir e não abria. Aí ele pegou e me levou, a gente subiu e foi lá para o Polo Norte ou Polo Sul. Eu sei que é esse lugar, por quê? Porque a gente entrou no meio da geleira, no meio do gelo ali. E a gente entrou para dentro, assim, no meio do gelo e chegou num lugar que tinha um buraco, assim, mais ou menos desse tamanho, só que não dava para entrar, mesmo em espírito, nem eu, nem um anjo. Aí eu, assim, eu ouvi alguma coisa, eu botei meu ouvido assim, cara. Isso é marcante. Cara, eu ouvi gritos. As pessoas gritavam como se estivesse arrancando um dente dela sem anestesia, estivesse cortando os dedos dela assim com alicate. Eram os gritos. Elas xingavam Deus de tudo quanto é nome, como se a culpa fosse de Deus, de eles estarem ali. E daqui a pouco eles paravam de xingar Deus e começavam a pedir perdão para Deus. Deus, tá bom, eu já paguei, Deus, me tira daqui agora. E aqueles gritos horríveis. Aí eu, em vez de conhecer o céu, esse é um dos meus maiores arrependimentos. Como eu vacilei aquele dia, eu falei, ô anjo, se não dá para conhecer o inferno, me leva para casa. E ele veio numa fração de segundo voando comigo e me jogou no meu corpo. No que ele me jogou no meu corpo, Aí eu levantei, acordei assim, eu falei, meu Deus. Que sobrenatural. Que sobrenatural. Aí